Olá, eu sou o Lucas Dallas, se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve aí. Bom gente, então hoje eu trago pra vocês aqui dois contos de terror para se ler no Halloween. Não necessariamente um tem relação com o outro, né, os dois são totalmente de temas diferentes, de livros diferentes também. Eu resolvi falar sobre esse conto com vocês porque eles são relativamente curtos e eu acho que são contos muito legais de vocês lerem no dia do Halloween mesmo, se vocês não forem fazer nada, se vocês ficarem sozinhos, não tiverem uma festa pra ir porque ninguém te convidou, como é o meu caso, né. Então vocês aí fiquem à vontade para ler qualquer uma dessas dicas. Esse vídeo eu tô fazendo em parceria com o canal Lar da Agatha. Então ela vai fazer também dois contos, de duas indicações, né, de contos para se ler no Halloween. Então no geral serão 4 indicações que a gente tá fazendo, 2 minhas e 2 dela. Então aqui na descrição do canal eu vou deixar o link do vídeo dela, tá? Que ela postou fazendo essas duas indicações para depois vocês conferirem lá. Então as minhas duas indicações, uma delas é de livro nacional, então vamos primeiro pela nacional, né? O livro que está o conto que eu vou indicar hoje é esse daqui, Horror Adentro, do Oscar Nestares. Esse é um dos livros que tem a capa mais medonha que eu já vi na minha vida. Eu acho que se tivesse que escolher qual é a capa mais medonha da sua estante, seria essa. Se vocês prestarem bem atenção, é uma cruz, né? É basicamente uma cruz. Só que é o corpo de uma pessoa totalmente arreganhado aqui, empalado por um ser esquisito e medonho. Gente, é muito bizarro essa capa, é muito sinistra mesmo. Inclusive uma salva de palmas para Eduardo Belga, porque ele foi o ilustrador dessa capa e sensacional, espetacular. Mas o conto então em si que eu quero indicar para vocês lerem no Halloween, é um conto chamado Mamãe Não Está. E esse conto está na página 64. Então vamos para a página 64. Antes de começar a falar, eu já fiz resenha desse livro inteiro, então eu vou deixar os links aí embaixo para quem tiver curiosidade. Bom gente, então esse conto Mamãe Não Está, ele é um conto que assim, ele é narrado por uma criança, né? Eu não vou lembrar quantos anos a menina tem, mas enfim, é uma menina, né? E é ela que vai nos narrar a história. Então, basicamente, ela vai contar que ela e o irmão dela estão esperando a mãe vir buscar na escola. Então eles ficam esperando, e a mãe nunca chega. E aí eles começam a achar estranho, né? Começam a ficar com um pouco de medo, até que finalmente a mãe deles chega. Só que quando a mãe dela chega, a menininha que está contando a história, ela começa a prestar atenção em algumas coisas que não estão ornando muito, que não estão casando ali com a personalidade da mãe dela. Ela vai começar a perceber coisas no jeito da mãe que não condizem com o comportamento dela, né? E a voz muito esquisita, uma voz que não parece a voz da mãe dela, uma voz mais grossa, mais grave. O jeito dela agir, o jeito dela se comportar, sabe? É tudo muito esquisito e a menina começa a perceber isso. Só que como é uma criança que está narrando a história, a gente tem aquela coisa muito crua, né? Então a gente não tem um rio de detalhes, então a gente tem tipo só flashes mesmo do que a menina tá achando e ela vai contando. Até que eles chegam em casa e aí vai acontecer algumas coisas ali, né? Que a menina vai começar a perceber coisas da mãe dela e o pai agindo de forma esquisita, e isso vai perturbando você cada vez mais. E realmente, gente, o conto ele termina com um final muito assim bizarro, mas você não entende o que estava acontecendo, o que era a mãe, era a mãe mesmo deles ou era outra coisa. Porque tem cenas, por exemplo, que a menina começa a falar que ela tá ouvindo vozes vindo do andar de baixo, que é a mãe e o pai dela, mas eles não estão falando palavras. Então o que eles estavam falando? Então é como eu falei, são fragmentos de coisas que a menina vai dando pra você e você realmente acaba naquela dúvida. E esse não é o único conto que teve isso, tá? Tem um outro conto aqui também que, se não me engano, é o do WhatsApp. É tipo uma conversa de mensagem de texto que eu também fiquei assim, na dúvida, o que aconteceu. E é isso o mais legal. Uma palavra que eu podia definir esse conto é perturbador. Ele é perturbador, gente. Porque você sabe que tem alguma coisa muito errada e começa a passar mil coisas na sua cabeça, né? Coisas cósmicas, sei lá, começa a passar mil coisas na sua mente e você não sabe dizer o que está acontecendo. E no final acontece um lance que te deixa assim com o cu na mão. Eu estava lendo esse livro de madrugada e eu fiquei com muito medo do conto. Eu até coloquei uma música assim para me distrair um pouco, porque ele vai trabalhar, o livro ele trabalha o medo, como eu falei, sensorial, aquela coisa que te dá medo na hora que você está lendo. Entendeu? E aí ele não é aquele medo assim, ele não é aquele horror escrachado que vai aparecer alguma coisa, um monstro horrível. Ele fica no seu inconsciente. O que era? Entendeu? Fica à sua mercê
o que era, o que estava acontecendo. Então digamos que a gente tem só os sintomas da coisa, né? A gente não sabe o que é pela raiz, né? A gente só vai saber, né, pela nossa imaginação, pelo que você achar que foi. Mas a gente tem os sintomas de uma grande coisa horrível que acontece. Então é um conto que perturba a gente, ele perturba muito. Então vale muito a pena ler esse conto no Halloween se você tem cu pra isso, né? Bom, gente, então a segunda indicação que eu vou dar pra vocês é um conto do Edgar Allan Poe, tá? Que está nessa edição aqui, que é o volume 2 da coleção Medo Clássico da Dark Side Books. Então esse daqui já é aquela edição marronzinha, né? Tem a preta e essa é a marrom. Assim, gente, Edgar Allan Poe, ele é aquele gótico, né? Ele não é terror, ele não chega a ser terror. E não são nem todos os contos dele que são de terror, né? Que tem essa coisa mais sinistra. Mas ele é um gótico mesmo. Mas eu decidi indicar esse conto porque ele trabalha aqui uma questão que algumas pessoas podem ter, que é a fobia, a claustrofobia, coisa de lugares fechados, medo de ser enterrado vivo. Então eu acho que esse conto ele mexe muito com a sua cabeça com esse respeito. Eu tenho muita agonia de ser enterrado vivo. Essa coisa assim mexe muito comigo. Eu não tenho claustrofobia, até porque eu amo lugares fechados, toquinha de Hobbit, sabe? Mas essa coisa do ser enterrado vivo é uma coisa que, mexe comigo, eu fico sufocado. Então eu vou indicar esse conto que é chamado O Enterro Prematuro, que tá nessa edição. Esse conto, gente, ele começa dando uma série de depoimentos, assim, digamos, né, de casos, de relatos sobre catalepsia, que é uma doença que ela é como se você tivesse morto. O seu sistema, o seu corpo, o seu organismo, ele vai trabalhar de forma muito mais lenta, e o que causa a impressão de que a pessoa está morta. Mas na verdade o coração dela ainda está batendo, só que num ritmo muito lento, muito devagar. Naquela época, muitas pessoas elas eram enterradas vivas, né, por conta dessa doença, da catalepsia. As pessoas achavam que, sei lá, foi infarto, a pessoa morreu. E elas eram enterradas vivas, mas na verdade elas não estavam mortas. Então o Poe ele vai dando alguns relatos assim, né, de como se fosse o narrador, né, o narrador no caso. Ele vai dando uma série de relatos sobre esses casos de tumbas que eram encontradas com os corpos, com os cadáveres, né, o esqueleto numa posição estranha, ao contrário, né, como se fosse tentando sair da tampa, né, abrir a tampa e para poder sair. Então isso era muito comum, assim, né, era mais comum do que a gente imagina naquela época. Então ele já vai te dando esses relatos para você já ir se preparando para o que vai vir. E aí o narrador aqui em si, ele é um cara que sofre de catalepsia, ele já teve alguns ataques, né? Mas ele sempre acorda. Então ele nunca foi enterrado vivo. Mas o nosso personagem principal, ele é um cara que ele tem muito medo de acontecer isso. Afinal, ele sofre de uma doença que a pessoa vai achar que ele está morto. Então o que ele faz? Ele toma certas providências. Para o caso de alguém achar que ele está morto, ele preparou um jazigo no cemitério completamente preparado para isso. Então ele preparou o caixão que ele queria ser enterrado, já era projetado para ele conseguir abrir pela parte de dentro, com simples toques o caixão abriria. Então ele colocou o jazigo, ele fez mais aberto para ficar mais arejado para o ar circular lá dentro. Dentro do jazigo ele colocou depósitos de comida e água. Então ele é um cara completamente paranoico, com medo de ser enterrado vivo por sofrer dessa doença. E aí no final acontece uma coisa, né, que eu não posso falar o que é para não estragar o conto, mas eu só digo para vocês que esse cara ele vai ter um breve relance do maior medo da vida dele. Então assim, ele é um conto que ele não chega a ser terror, ele não é aquele, ai meu Deus, terror, fantasmas, morte, não sei o que, mas ele é um conto que ele mexe com medo, ele mexe com essa fobia do ser enterrado vivo, né? E ele é um conto também, assim como aquele do Oscar, ele vai trabalhar aquela coisa sensorial de você, sabe, sentir aquela aflição bem na hora que você está lendo. Então, vários momentos nesse conto, ele é um conto relativamente curto, eu parei para dar uma respirada, assim, porque ele é... Então, O Enterro Prematuro é um ótimo conto para vocês lerem no Halloween. Esse livro aqui, gente, eu gostei dele muito mais do que o primeiro livro, embora o primeiro livro tenha os meus contos favoritos. Então, a maioria, né, dos meus contos favoritos estão no volume 1, mas o volume 2 eu li assim de um jeito que, não sei, me arrebatou, sabe? Então eu vou fazer uma resenha do livro inteiro em breve, fiquem ligados então. Bom, gente, então essas são as minhas duas indicações de livros, né, de contos para se ler no Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês não forem fazer nada aí no Halloween, me convidem para ler e comer uns docinhos.
Bom, gente, então é isso. Eu vou deixar vocês aí com a chamadinha do canal do Lar da Agatha, porque ela também postou 2 indicações de contos para se ler no Halloween. Então passem lá no canal dela, o link está aí na descrição. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Olá, é um prazer estar aqui falando com você, público do Pulp Fiction, do Lucas Dallas. Muito obrigado por me receber. Meu nome é Agatha Christie e eu convido vocês para conferir as minhas 2 indicações de contos de terror e suspense no meu canal Lar da Agatha.